Braço da economia do Brasil, o agronegócio também se destaca na geração de emprego. A agropecuária, por exemplo, vem mantendo sua liderança nesse quesito. Somente em junho, foram 40.917 novos postos de trabalho, segundo dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, de acordo com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Essa diferença, segundo os especialistas, demonstra que o setor planeja uma produção tão alta quanto a de 2017. Entre os maiores ofertadores de emprego neste período estão os estados de São Paulo, com 17.915 postos, Minas Gerais, com 17.717 e o Mato Grosso, com 3.029 empregos. Eu vou conversar agora com Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva, e vamos falar hoje sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre nutrição e cãibra. Carolina, muito bom dia mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, Yara, bom dia a todos. Carolina, tem muita gente que sofre, com cãibra, e a alimentação influencia nisso? Yara, a alimentação, por mais simples que seja, que a gente acha que não, mas a alimentação influencia diretamente na questão da cãibra. E um tema que a gente até já falou nos programas anteriores, que é a questão da hidratação. Então, tanto a hidratação, que ela tem que ser correta, como a gente falou, 35 ml por quilo de peso corporal, e uma alimentação, quanto mais variada, melhor, diminuem os efeitos da cãibra. E um ponto importante, Yara, que a gente também deve levar em consideração, se a pessoa ela pratica muita atividade física ou não. Praticantes de atividade física, principalmente aqueles de corrida, aqueles que fazem um peso na academia muito intenso, crossfit, a chance de ter cãibra também é maior. E um detalhe interessante é que a questão da cãibra, ela vem justamente no período noturno, naquele período que a gente está em repouso, principalmente perto de dormir ou quando a pessoa já está dormindo, A cãibra ela é um movimento involuntário da musculatura e da mesma forma que ela vem rápido, ela em alguns casos também vai embora rapidinho. Carolina, mas a alimentação errada, ela pode provocar a cãibra ou no caso a alimentação tem que ser correta para prevenir? A alimentação inadequada, ela gera a cãibra sim, porque a cãibra, um dos principais motivos é a falta de potássio, a falta de cálcio, o excesso de sódio também no corpo. Então, a partir do momento que você tem uma alimentação inadequada, ela pode cada vez mais gerar essa cãibra, um desgaste da musculatura, e esse desgaste da musculatura provoca sim essa cãibra. E às vezes a falta de certo alimento, por exemplo, potássio, alimentos com uma alta quantidade de cálcio, que a gente acaba enganando um pouquinho achando que o cálcio maior vem de leites e derivados, acaba não sendo, Yara. A maior quantidade de cálcio para a gente prevenir essas cãibras, elas provêm de alimentos verdes escuros. Então, uma rúcula, uma couve, um espinafre, a gente pode estar incluindo na alimentação para diminuir os efeitos da cãibra ou até chegar a não ter esses efeitos, Agora a gente escuta muito, eu ouço desde pequena, come banana que tem bastante potássio, então ajuda bastante a prevenir cãibra, por exemplo. Mas não é só isso, Não, acaba sendo, a banana sim auxilia porque ela tem uma quantidade de potássio, mas não é uma quantidade significativa para não ter cãibra, O principal alimento que possui uma alta quantidade de potássio, uma xícara de chá ela tem mais ou menos 700 miligramas de potássio, é o pistache e o abacate. Então acaba sendo um equívoco, um mito a gente falar só come banana para diminuir os efeitos da cãibra. Não é verdade. E outro ponto principal, Yara, são pessoas que às vezes elas excluem da alimentação os carboidratos. Os carboidratos, lógico que um carboidrato benéfico,
benéfico numa quantidade adequada ao longo do dia, ele auxilia na questão do consumo de carboidrato e com isso também não gera aquele desconforto da cãibra, né? Então, por isso que eu disse que a alimentação realmente ela tem que ser adequada para minimizar esses efeitos. Então, a gente vê aí alimentos com potássio, com cálcio, tem com magnésio também, que ajuda a prevenir cãibra? Alguns estudos hoje em dia, já demonstram, já mostra, né, que o magnésio, ele é o 5% para não gerar cãibra. Os principais alimentos e os principais pontos, né, para não gerar essa cãibra é justamente o cálcio e o potássio. O magnésio é bem pouquinho, mas a gente consegue encontrar ele em oleaginosas, castanhas, o pistache que eu falei, amendoim, castanha do Pará, castanha do caju. Em algumas carnes também a gente encontra uma quantidade significativa de potássio que pode estar incluindo no plano alimentar. E outro ponto interessante é que algumas pessoas também sentem essa cãibra com mudança de temperatura, ou muito quente ou muito frio, tem esse desequilíbrio da musculatura, né? A temperatura o corpo tenta manter essa temperatura e é onde que a musculatura contrai de uma vez e vem a cãibra. Então é outro ponto interessante, porque às vezes a gente não fica falando só batendo na alimentação, né? Tem que ver outros fatores por trás disso daí também. Tá certo, então, Carolina, muito obrigada pelas informações. Às vezes é uma questão de mudança de hábito, né, da gente mesmo, para evitar esses problemas. Exatamente. Obrigada mais uma vez pela sua participação, estamos sempre à disposição. Obrigada, Yara, obrigada a todos, bom dia. E depois do intervalo, você vai ver que o tempo desfavorável nos principais estados produtores de trigo do Brasil. Guido Juliano vai comentar sobre a expectativa de vida do brasileiro. Nós voltamos já em um minuto só.